Graça e paz, amados. Que bom voltar à casa de Deus. Que bom estar com vocês aqui em Jundiaí. Honra o Senhor pela vida do pastor Clóvis, de toda a sua família, sua casa. Como fui já abençoada aqui desde que cheguei. Nos louvores, o Senhor se manifestando de forma tão especial. Eu pude sentir aqui a presença de Deus. Alguém mais sentiu a presença de Deus aqui? Muito forte a presença de Deus aqui. Queridos, há no meu coração uma palavra para esta noite. Eu já quero agradecer ao pastor, à pastora pelo presente que recebemos. Fé tem tudo a ver com o tempo que estamos vivendo. Em Deus, no nosso ministério, na nossa vida, estou certa de que seremos abençoados. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus. Bom, eu vou fazendo uma mudança aqui, irmãos. Eu vou para uma outra narrativa do Evangelho para ler o mesmo texto. Eu vou para Lucas capítulo 4. Queridos, ao findar este culto, esta reunião espiritual, os livros que o Senhor Jesus nos confiou estão disponíveis aqui na saída. Você terá a oportunidade de adquiri-los. O livro Eu Não Sou Aitofel, eu já trouxe aqui de uma outra vez, a primeira vez que eu estive, onde a gente fala um pouco sobre ressentimento, ofensa, mágoa, essas coisas que parecem ser tão fáceis de ser superadas até bater na nossa porta. Esse livro vai lhe ajudar nisso. E a coleção Crescendo com as Mulheres da Bíblia, onde eu falo sobre Sara, Rebeca e Raquel. 3 grandes matriarcas que deixam lições para a vida, não só das mulheres, mas também dos homens. Pode ser lido pela manhã em uma devocional, acompanhado da Bíblia, obviamente. E são histórias que vão enriquecer você, vão abençoar você. Leomar, me ajuda a entregar a pastora de presente. E ela empresta o pastor, tá bom? Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Amém. Vamos dar graças a Deus pela sua palavra agora. Pai, eu te agradeço porque a tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Podem sentar. Meu irmão, eu preciso de um pouquinho mais de retorno, tá? Para mim, por favor. Preciso me ouvir um pouquinho melhor. Queridos, sempre que a Bíblia nos apresentar uma narrativa e esta narrativa for repetida por mais de um evangelista, é interessante que você leia como Mateus escreveu, como Marcos escreveu. Gratidão, meu irmão, ficou ótimo. Como Lucas escreveu. E de certa maneira você harmonizará o texto e entenderá de forma mais profunda o que a Bíblia quer dizer. Não houveram arranjos na Bíblia. A Bíblia não foi arranjada.
Não houve nenhuma ação da igreja do primeiro século para corrigir pequenas divergências entre as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, porque não havia nenhuma intenção na igreja do primeiro século de provar que, de fato, essas narrativas eram reais. Eles tinham certeza disso e isso bastava. As divergências que poderiam ocorrer e que ocorrem são apenas de ponto de vista, de ótica, a maneira com que um observou e deu mais atenção a um fato, trazendo peculiaridades sobre aquilo, e o outro não sendo tão meticuloso ao contar esse ou aquele relato. Nada que coloque a Bíblia em contradição, e por isso ela é tão real, ela é tão verdadeira, que ela não precisou ser arrumada. Muito pelo contrário, nós estamos diante da narrativa do Evangelho do Senhor Jesus, por cada evangelista, em nossas mãos, exatamente como a vontade de Deus permitiu que fosse. O texto sobre a tentativa do diabo tentar Jesus, eu vou repetir. O texto sobre a tentativa do diabo tentar Jesus. Porque tentar é colocar você em dúvida. Tentar é levá-lo para a direita ou para a esquerda. Jesus não sofreu isso. Não aconteceu isso com Jesus. Jesus, ele sofre uma tentativa de ser tentado. Mas, na verdade, Jesus não tem a inclinação para o pecado. Jesus não vai pecar. Jesus está cônscio de quem Ele é e da missão que Ele tem. E esta narrativa sobre o que nós chamamos de tentação de Jesus começa dizendo que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em dias de tantas tentações, eu poderia esta noite perguntar quem foi tentado hoje. Acredite, eu já fui. Porque as tentações, elas são múltiplas. Somos tentados a mentir, tentados a desistir, tentados a falar o que a gente quer na hora errada. No mundo de tantas tentações, a Bíblia diz que quem conduziu Jesus a este processo foi o Espírito Santo. Eu quero iniciar esta mensagem dizendo que Jesus não procurou tentação. E que nós, como filhos de Deus, não podemos procurar a tentação. Ao contrário disso, a nossa oração, a exemplo da oração modelo, da oração dominical, é: livra-nos do mal. Não procure a tentação pelo celular. Não procure a tentação num diálogo que você sabe aonde vai terminar. Não procure a tentação adentrando ao consumismo com dívidas que você não poderá honrar. Não procure a tentação se aproximando de algo que você tem lutado para vencer. Porque Jesus não procurou ser tentado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E se você sofrer uma provação conduzido pelo Espírito de Deus, aí é diferente. A Bíblia diz: e não nos vem tentação senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará provar acima do que podemos suportar, mas com a provação virá também o escape. Como Jesus estava no momento em que ele é conduzido à tentação. Cheio do Espírito Santo. Muitas vezes ao longo da minha curta vida eu tentei entender isso. Crentes estão vivos. Crentes estão intrépidos. E daqui a pouco, em uma situação de queda,
de afastamento, de esfriamento. Nós nunca colocamos a mão na boca para dizer, para um crente frio. A gente sempre fala, porque fulano de tal era imprevisível a sua queda, porque ele parecia ser tão forte, porque era alguém cheio do Espírito Santo. Eu não quero desanimar ninguém aqui a ser cheio do Espírito Santo, pelo contrário, eu quero te motivar a ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero te dar um aviso: quanto mais cheio do Espírito Santo, maiores as investidas serão contra a sua vida. Mais cheio do Espírito Santo, mais tentado, mais cheio do Espírito Santo, mais pronto para vencer as tentações. É possível resistir sendo cheio do Espírito Santo. Ele veio do Jordão. De onde Jesus veio? Do Jordão. Ele havia acabado de passar pelo batismo. Spurgeon diz que em dias de alegria santificada, as tentações são maiores. Você sabe o que é alegria santificada? É o que nós estamos sentindo aqui. Enquanto o ministério de louvor desta igreja cantava, eu me lembrava daquele versículo que a gente estica para colocar em todo lado, porque a Bíblia é assim, né? A Bíblia a gente estica para levar ela para todo lado. O espírito do profeta é sujeito ao profeta, que eu pensava, eu vou pular, eu vou rodar, eu vou lá na frente, eu vou cair de joelho na frente dessa igreja, eu vou segurar no altar, e ao mesmo tempo eu não vou fazer nada disso. Eu posso fazer isso tudo aqui onde estou. Porque Deus foi enchendo esse lugar de alegria santificada. Não é como a alegria do carnaval, não, é uma alegria santificada. Não é como a alegria de um copo de bebida, é uma alegria santificada. Não é como a alegria do uso de um entorpecente, é uma alegria santificada. E dias de alegria santificadas são dias de tentações velozes, tentações terríveis, mas dias de tentações vencidas pelo poder do nome de Jesus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, dos versos 12 ao 13. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Olha a importância de você ler todas as narrativas que tratarem de um assunto, porque Marcos não está dizendo que após 40 dias o diabo se apresentou. Marcos está dizendo que ele esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Deixa eu lhe explicar qual foi a tentação que Jesus sofreu por 40 dias. Uma tentação distante. Satanás se apresenta no final dos 40 dias. Nos outros dias, ele fez uma tentação distante. E você sabe qual é o tipo de tentação distante que se sofre quando se está num deserto, jejuando e orando? Uma tentação que você já deve ter sofrido hoje. Tentação à desistência. Pare, desista. Você não vai suportar. Não vá ao culto hoje. Você não nasceu para isso. Você não aguenta. Não entregue sua oferta. Não entregue seu dízimo. As coisas não estão mudando na velocidade que você esperava. Não volte para casa. Você não tem que suportar aquela família. São ardis de desistência enquanto vivemos os 40 dias de jejum e de oração, dizendo: Deus, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Esta noite, o Espírito de Deus está derramando sobre nós batismo de resistência. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Esta noite, o Espírito de Deus está derramando sobre nós batismo de resistência. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 40 dias. Depois dos 40 dias, está na tela, ele teve fome. Depois de 40 dias, Marcos e Lucas afirmam que ele foi tentado por 40 dias. Possivelmente aqueles ardis, né? Longe. Tentando minar. Tentando desmotivar. Tentando parar.
Quando de repente a Bíblia diz que Jesus teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse. O diabo esteve ali 40 dias. Mas o diabo é covarde. Ele esperou a hora da fome para se aproximar. Eu gostaria que você redobrasse sua atenção agora. Porque algumas vezes nós já ouvimos dizer que o diabo foi tentar Jesus com a palavra. Já ouviram dizer isso? Não, não foi. Porque o diabo odeia a Bíblia. E se dependesse dele, ele nunca a abriria. O diabo se aproxima de Jesus. E usa o viés da dúvida, dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O tentador sempre adapta a tentação às circunstâncias. Dinheiro para quem precisa. Afeto para quem precisa. Facilidade para quem precisa. O diabo não vai me tentar com cigarro. Eu nunca fumei. O diabo não vai tentar você na maledicência, se você é alguém discreto, que não tem nenhum prazer na vida dos outros. Mas se você é uma pessoa que várias vezes ele manipulou a sua língua, ele está esperando a próxima oportunidade para fazê-lo de novo. Jesus tem fome e a tentação é: transforme essas pedras em pães, se tu és filho. Agora, olhe para cá. O diabo está dizendo: se tu és filho, prepare a tua mesa. Se tu és filho, seja o teu próprio provedor. Se tu és filho, confie no teu poder. Se você é filho, confie em você mesmo e se supra. Justamente porque eu sou filha, eu não coloco mesa para mim. Quem coloca mesa para mim é o meu pai. Ele está cuidando de mim esta noite. Me ajude a pregar e comunique a uma pessoa sorrindo: Deus está cuidando de tudo. Então o diabo veio tentar Jesus com a palavra? Não. Se tu és o Filho de Deus, quem vai trazer a palavra para a discussão? Jesus. Porque a palavra é a espada do Espírito. E é você quem decide como você vai lutar. O diabo está lutando embaixo, mas Jesus decidiu que vai lutar por cima. Pessoas carnais usam armas carnais, pessoas espirituais usam armas espirituais. Jesus pega a espada do Espírito. Jesus poderia ter feito um prodígio, Jesus poderia ter feito um sinal, mas Jesus está ensinando como se vence tentação. Não se vence tentação fazendo sinais miraculosos, se vence tentação no poder da palavra. Jesus, olhando para o diabo, disse: está escrito. Aleluia. Não criou, não inventou, não deduziu, mas repetiu o que já estava na Bíblia. A Bíblia que possuíam, obviamente eu estou falando do Antigo Testamento. Jesus diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Oh, eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou filho quando tenho, sou filho quando não tenho, sou filho quando Ele me dá, sou filho quando Ele me nega, sou filho quando Ele põe a mesa, sou filho quando Ele recolhe a mesa, sou filho quando sobra, sou filha quando tenho que contar para não sobrar, mas Ele está ali. Eu quero que você entenda que o pão é necessário, mas não pode ser vital. Você precisa de roupa, mas isso não é vital. Você precisa de comida, mas isso não é vital. Você precisa de casa, mas isso não é vital. Jesus está dizendo, eu até preciso de pão, mas não é só de pão que o homem vive. O homem vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para de dizer por aí que pão não cai do céu, que roupa não cai do céu, que comida não cai do céu. Se Deus quiser, Deus abre o céu e faz descer o que você precisa. Aleluia. Então o diabo desistiu? Não, o diabo não desiste tão fácil como alguns de nós desistimos. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Jesus será tentado a crer muito, ao invés de crer o suficiente. Ninguém aqui precisa crer muito. Nós precisamos crer o suficiente. Lembra da fé retratada em um grão de mostarda? Então não é muito, é o suficiente. A primeira proposta do diabo foi: transforme pedras em pães. A primeira proposta do diabo foi: cuide de você mesmo. Isso é perigoso. Quando ele diz, se você não trabalhar, você não tem. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ninguém dá nada para ninguém. Pão não cai do céu. Essas coisas que a gente repete sem perceber que nas entrelinhas está a seguinte afirmação: eu cuido de mim, porque se eu não cuidar de mim, Deus não cuida. Só que dessa vez a técnica é outra. Dessa vez o diabo leva ele e o coloca sobre um pináculo. E a ordem é: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. A primeira proposta era: cuide de você mesmo. A segunda é: abandone-se. O diabo quer que você se abandone. O meu irmão gostava de brincar, quando ele morava em uma casa. Foi a última casa que ele morou, ele desistiu de morar em casa e só mora em apartamento. Na última casa que ele morou, há cerca de 10 anos atrás, tinha um jardim na frente. Meu irmão é o pastor Eduardo Gonçalves, tinha um jardim na frente. E aí a gente chegava lá, o jardim estava horrível. E ele brincava: meu jardim, que só Deus está cuidando. Faz sentido? Sim, Deus mandava chuva, Deus mandava sol. Deus só não aparava a grama. Deus só não podava as árvores. E ele brincando dizia: esse aí é o meu jardim que só Deus cuida, ou que Deus está cuidando. Então perceba que alguns de nós estamos assim, abandonados. E ainda dizendo: Deus toma conta. Preste atenção no que o salmista disse: o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Só é vão se o Senhor não edificar. Mas se o Senhor edificar, o que eu faço não é vão, o que eu faço é produtivo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. A Bíblia não está dizendo retire os sentinelas. A Bíblia está dizendo: Deus guardando a presença do sentinela passa a ter sentido. Nenhum esforço meu tem sentido se ele não for completado com a presença de Deus. Mas a presença de Deus não me desobriga do meu cuidado. Eu não abro as portas da casa e deixo de trancá-las dizendo: Deus está cuidando. Eu não rasgo o receituário médico e digo: não vou tomar mais nada, Deus está cuidando. Eu não sento em uma mesa para comer tudo que eu tenho vontade e dizer: não, fique tranquilo, Deus está cuidando.
Eu não posso entrar em uma loja e fazer uma compra que eu não posso pagar, dizendo, Deus está cuidando. A proposta do diabo é se abandone, mas a proposta de Deus é, entra comigo, eu estou cuidando e você está trabalhando. Preste atenção. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Quem foi a primeira pessoa a dizer nesta conversa, está escrito? Jesus. O diabo agora toma a espada do Espírito por alguns momentos da mão de Jesus para usar, e ele diz, está escrito. Satanás pega a espada da mão de Jesus, mas ele não usa de forma leal, ele usa a espada, mas não usa com verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. João 8,44, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Como é que o pai da mentira está usando a palavra? Redobre sua atenção agora. Ele está usando de forma errada. Ele olha para Jesus e diz assim, olhe para mim, lance-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos, muita atenção, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Não tenha medo de responder a pergunta que eu vou fazer, ok? Isso está escrito na Bíblia? Sim. Só que o diabo está fazendo algo aqui que ele gosta de fazer. Falsos profetas também gostam de fazer. Falsos pastores, falsos líderes, falsos pregadores também gostam de fazer. Excluir algumas palavras da Bíblia, juntando pedaços para dar o sentido que deseja. Se você tem a Bíblia na mão, você sabe o que está escrito. Está escrito assim, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece em nenhuma pedra. Salmo 91, o diabo tirou uma parte. Qual parte? Em todos os teus caminhos, ele arrancou. Ele está dizendo para Jesus, você pode se jogar daqui, porque Deus vai te guardar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Deus vai me guardar nos meus saltos vazios. Deus disse que vai me guardar nos meus caminhos. Então o compromisso com Deus não é com quem pula no nada. O compromisso de Deus é com quem está andando no caminho que Ele propôs. Pode bater o seu pé no chão, ó. Eu estou no caminho, Deus me garante. Eu estou no caminho, Deus me garante. Então o diabo quer manipular, dizendo, não, se jogue daí que ele garante. Não, ele não garante salto vazio nem vácuo. Ele está te chamando para andar no caminho. No caminho ele te sustenta, no caminho ele te guarda, no caminho ele te livra. Não saia do caminho. Agora o diabo está falando da Bíblia, sim, porque é possível falar de coisas angelicais, celestiais, e ter o comportamento de um demônio. Demônio ilude. Mas Jesus sabe usar a espada do Espírito com poder. Jesus olha para ele e diz, também está escrito. No 3, vamos dizer isso, também está escrito. Vamos lá, 1, 2, 3, também. Pastor Clóvis, Jesus está dando uma aula de hermenêutica ao diabo. Jesus está dizendo para o diabo, pare de tirar versículos do contexto para falar bobagens. Você precisa saber o que está escrito e o que também está escrito. Não é só o que está escrito, né? Pegaram o Deus é amor aí e tiraram ele do contexto. E eu tenho repetido algo que eu ouvi, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Então, quando alguém lhe falar, Deus é amor, acredite nisso, mas também está escrito. Quando falarem para você que Deus vai suprir suas necessidades, acredite nisso, mas também está escrito.
Quando lhe falarem de cura, acredite nisso, porque Jesus cura. Mas também está escrito. E esses tambéms normalmente trazem os nãos que nós não queremos acessar, mas que fazem parte. Jesus vai dizer: também está escrito, também está escrito, também está escrito. Jesus está respondendo com um preceito. Deus deve ser crido e não tentado. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meu irmão, se isso fosse um filme, o diabo explodia agora. Mas não é. Ele toma uma pancada e levanta. E a Bíblia diz que novamente, essa expressão me toca novamente. Não dê bobeira, não pense que é fácil não. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos e a glória deles. O nível de tentação está mais alto. Mostrou as glórias do mundo. Eu costumo dizer que o diabo tentou fazer com Jesus um voo panorâmico. Eu moro no Rio de Janeiro. Você tem a possibilidade de fazer lá na capital, na zona sul do Rio, um voo panorâmico. Você vai pagar, você vai entrar em um helicóptero e você vai fazer um voo. E você vai ver a praia, o Corcovado, o Pão de Açúcar. Nesse voo ninguém vai te mostrar esgoto. Nesse voo ninguém vai te mostrar miséria. Nesse voo ninguém vai te mostrar dor. Até porque ninguém está ali para isso, não é verdade? Eu não estou dizendo que o Rio só tenha isso. Não, tem problemas como qualquer outra cidade. Estou te explicando, a visão de um voo panorâmico é mostrar o que te deslumbre. O que faça os seus olhos brilharem. Todas as vezes que o diabo quiser te iludir, te levar à tentação, ele vai fazer um voo panorâmico com você. Ele vai esconder a dor que há nesse sim. Ele vai esconder a vergonha que há nesse relacionamento escuso que ele te apresentou. Ele vai tentar esconder a consequência que esse ilícito vai trazer para a sua vida a curto ou a longo prazo. Ele faz voos panorâmicos que escondem as dores das tentações se não forem vencidas, mas ninguém consegue enganar Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Oh meu Deus, Jesus não vai ganhar o mundo prostrado diante do diabo. Jesus vai ganhar conquistando na cruz o direito da salvação da humanidade. Eu tenho uma palavra para esta igreja não vai vencer ajoelhada ao sistema, essa igreja vai vencer ajoelhada aos pés da cruz de Cristo. Eu tenho uma palavra para a sua família vai vencer, não é curvada ao sistema maligno dessa era, a sua família vai vencer curvada à palavra de Deus e à vontade dela, aleluia. Oh glória, oh glória. Jesus já tem um plano de conquista do mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Andando, não prostrados. Que cena grotesca o diabo pretende ver. Cristo aos pés dele, nunca. Desta vez ele não disse: tu és o Filho de Deus. Porque ele quer fazer Jesus esquecer disso. Porque o Filho sabe que nunca deve adorar outro que não seja o Pai. Jesus disse, quem está comigo diga aleluia. Vai-te, Satanás. Você entende quando eu digo que o diabo tentou tentar Jesus? Porque Jesus estabeleceu o fim, a hora final da tentação. Jesus, olhando para o diabo, disse: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele servirás. Você está com a sua Bíblia aí na sua mão? Você está com a sua Bíblia aí na sua mão? Se você está, levante junto comigo agora e diga bem alto no 3, está escrito. Vamos lá, 1, 2, 3, está. Tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus disse estava escrito. Jesus, inclusive, respondeu ao diabo 3 vezes. Quantas vezes, igreja? E para as 3 vezes, Jesus usou o mesmo livro da Bíblia. Se você quiser anotar, todas as palavras de Jesus ditas a Satanás estão em Deuteronômio. Todas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Considere que Jesus poderia ter usado qualquer livro da Torá. Considere que Jesus poderia ter usado qualquer livro do Pentateuco. Considere que Jesus poderia ter usado, inclusive, alguns dos profetas. Isaías, por exemplo. Mas Jesus usou 3 vezes o mesmo livro. Jesus decidiu que a espada que venceria o diabo naquele momento de tentação seria Deuteronômio. Jesus sabia o quanto esse livro seria combatido ao longo dos anos. Você sabia que o livro do Deuteronômio é um dos livros mais combatidos? Os adversários da Bíblia odeiam esse livro. Satanás odeia este livro. E eu vou dizer esta noite aqui na casa de Deus, por que o diabo odeia Deuteronômio? Porque Deuteronômio denuncia o pecado do orgulho. E o diabo é orgulhoso. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e força em minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confiando a aliança que jurou aos seus pais e os seus antepassados, conforme hoje se vê. O diabo odeia Deuteronômio porque ele coloca na sua cabeça: você tem porque você faz. Mas a Bíblia diz: você tem porque Deus é. O diabo odeia Deuteronômio. Ele odeia Deuteronômio porque é lá que está o Shema. É lá que está a profissão de fé judaica. Que quando o judeu declara, ele com esta declaração também está dizendo: todos os meus órgãos nesse momento estão adorando a Deus e recebendo vida nesta confissão. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine com persistência seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na cama, na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços, prenda na testa, escreva no batente das portas. O diabo diz para você: não precisa falar da Bíblia o tempo todo, mas Deuteronômio diz: encha a tua casa com a palavra de Deus. Eu quero lhe fazer um desafio. Que durante esta semana você não diga eu acho. Que durante esta semana você não diga eu penso. Que durante esta semana você não diga essa é a minha opinião. Que durante esta semana você se esforce para responder dizendo assim: a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Oh, o diabo odeia Deuteronômio. Porque Deuteronômio denuncia o pecado do travestimento.
Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Para alguém pode ser uma brincadeira de carnaval, mas a Bíblia está dizendo que Deus abomina isso. Homem se veste como homem, mulher se veste como mulher. Alguém pode odiar o livro do Deuteronômio, mas ele está aqui, e é o que Deus diz. Por que Satanás odeia o livro do Deuteronômio? Porque o livro de Deuteronômio descredibiliza o falso profeta. Não, o livro de Deuteronômio não fala só contra quem se traveste. O livro de Deuteronômio fala contra os falsos profetas que tentam se levantar em nosso meio. Deuteronômio 18, 22. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Então pode ter cara de profeta, roupa de profeta, cabelo de profeta, jeito de profeta, voz de profeta. Falou e não se cumpriu? Não foi Deus quem falou. Por que o diabo odeia Deuteronômio? Porque o livro de Deuteronômio condiciona a bênção de Deus, a obediência. Quem aqui quer ser muito abençoado, diga aleluia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. O Senhor fará de vocês, levante as mãos para receber, igreja. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje dou a vocês e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Vida de vitória é vida de obediência. Glória a Deus. O diabo odeia o livro de Deuteronômio, porque ele proclama o dízimo. Meus irmãos, a gente pode comprar o que quiser, ninguém se mete. Mas quando você fala que é dizimista, querem se meter na sua vida. Por que tanta oposição? Se eu estou entregando o meu dinheiro. O diabo não quer o avanço do reino de Deus na terra. Mas Deuteronômio 26, 12 diz: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Ainda não havia um templo instituído, ainda não haviam sacerdotes ministrando, mas já havia a ideia: isso não é meu, isso precisa ser entregue. O diabo odeia Deuteronômio, porque Deuteronômio valida as ofertas. Deuteronômio 16, 17, cada um de vocês trará uma dádiva, conforme as bênçãos recebidas pelo Senhor, seu Deus. Sabe o que Deuteronômio está dizendo? O irmão do teclado pode me ajudar? Deuteronômio está dizendo: a sua oferta precisa ser a cara da bênção com que Deus tem te abençoado. Eu vou repetir. Deuteronômio está dizendo que a nossa oferta precisa ser a cara da bênção com que Deus tem nos abençoado. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida, da cabeça aos pés. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida, dentro da sua casa. Olhe para o que Deus está fazendo na sua vida, no seu local de trabalho. E quando você ofertar, esta oferta tem que ser correspondente à bênção que Deus tem te abençoado. O diabo odeia o livro de Deuteronômio. Tem muitas razões, mas eu vou dizer a última. Porque Deuteronômio já anunciava o Messias virá. O Salvador virá.
Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Aquele que é maior do que Moisés está aqui esta noite, porque a palavra se cumpriu. Aleluia. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Vai-te, Satanás. Então, o diabo o deixou. E chegaram os anjos e o serviram. Se o irmão puder colocar para mim, ou a irmã, Lucas 4:13. E, tendo terminado todas essas tentações. Muita atenção, igreja. O diabo deixou até ocasião oportuna. Vamos ler juntos isso, para a gente não esquecer. 1, 2, 3. Tendo a Bíblia não relata nenhuma tentação que Jesus tenha sofrido desta natureza aqui após esse dia. Mas a Bíblia está dizendo que o diabo voltou. Eu quero que você tenha consciência que ele deixa por um tempo, por causa de uma palavra de ordem que nós emitimos de acordo com a palavra de Deus, mas que ele busca uma ocasião oportuna para voltar. Talvez você não esteja entendendo, porque logo nessa segunda-feira falar sobre isso. É possível que ele tenha marcado alguma coisa para esta semana. A ocasião oportuna é a hora da nossa fraqueza. A ocasião oportuna é a hora da nossa dor. A ocasião oportuna, algumas vezes, é na ausência de alguém. Mas eu quero declarar uma palavra de fé esta noite. Ele vai perder outra vez. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos. Oh, meus irmãos, eu acredito no ministério dos anjos. Eu acredito que eles são ministros ordenados por Deus para servir aqueles que vão herdar a salvação. Vieram os anjos e o serviram. Aí Lucas 14:14 encerra a narrativa dizendo: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Já existe um mapa de Deus para depois da tentação vencida. Já existe uma rota de Deus para depois da tentação vencida. Você não vai morrer nesse deserto. Você não será sufocado pela pressão do diabo. Você não vai sucumbir à tentação. Quando tudo isso terminar, pela virtude do Espírito você entrou, pela virtude do Espírito você vai sair, e o que Deus tem com você vai continuar no poder do Espírito dele. Lama chorebacadashi. Pessoas estão sendo
provadas. Pessoas estão sendo tentadas. Pessoas estão enfrentando tentações num nível tão severo na mente que elas chegam a pensar: eu acho que terminou para mim. Eu quero que você fixe o que eu estou dizendo. Deus já tem um mapa e um calendário para você, depois desta fase vencida. Por favor, querida igreja, nem todas as tentações são sexuais, nem todas as tentações passam pelos vícios. Existem pessoas, como eu disse bem no início, tentadas a desistir. Mas se você resistir pelo poder da palavra, se você se posicionar no poder da palavra, os anjos vêm, o Espírito te move, e a obra continua com você. Fique de pé em nome de Jesus.